convicções. E aí eu queria começar vendo um pouco do que é que nós vimos no nosso encontro anterior. A primeira coisa que nós vimos no nosso encontro anterior foi a questão da natureza das emoções, né? Lembram para quem esteve no encontro? O que é de fato a emoção? Inclusive, foi feita uma pergunta se emoção é a mesma coisa de sentimento. E aí eu amei essa pergunta e já coloquei lá como tópico para um dos nossos temas. E aí, conforme vocês forem tendo sugestões, vocês, por favor, passem, para que aí a gente vá vendo direitinho como é que pode fazer, tá bom? O que é emoção? Qual a definição? Nós vimos tudo no nosso primeiro encontro. Há diferentes teorias, mas qual é a visão bíblica sobre emoções? A visão bíblica é de que nós vimos que as emoções, elas são atributos divinos que são comunicados ao ser humano. Ou seja, o ser humano ele é criado à imagem de Deus. Então, se ele é criado à imagem de Deus e Deus tem emoções, então nós também temos emoções, certo? E onde nós vimos isso, Calviane? Nós vimos na própria palavra de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. É um texto muito conhecido e eu quero ler novamente com vocês. Por que é importante falar isso? Porque nós temos a impressão de que emoções é algo ruim. Não, Kelviane, emoção é terrível sentir medo, é terrível sentir tristeza, né? Então, nós temos uma ideia de que emoção é algo ruim. Mas aí nós vamos ver que a palavra de Deus vai nos dizer que Deus nos deu emoções. Deus tem emoções. E aí nós vamos ver o que é que acontece, então, o que foi que aconteceu com as nossas emoções. E aí o texto base para isso é Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o versículo 28, que diz: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Aí no versículo 27 vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, a primeira, se nós fôssemos colocar o primeiro princípio bíblico, a primeira definição para a emoção, é que ela foi criada por Deus. Deus nos criou, e isso inclui as nossas emoções. Deus fez as nossas emoções. Deus compartilhou conosco. Se Deus tem emoções, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós também temos emoções, certo? Essa é a primeira verdade que nós precisamos ter. Mas, Kelvine, o que foi que aconteceu com as nossas emoções? Né? O que foi que aconteceu com elas? Como era que Adão e Eva sentiam antes da queda? E aí o que acontece é que a queda, de uma certa forma, quando o pecado entrou na humanidade, ele trouxe consigo as distorções. Então, as nossas emoções foram corrompidas. Isso é um resumo do que nós vimos no nosso encontro passado. Nós vimos que as emoções em si, elas não são ruins. Deus nos deu emoções, mas por conta da queda, as nossas emoções também foram corrompidas, como tudo na humanidade, no homem, ok? E no encontro passado nós vimos detalhes sobre Gênesis 3, que aí depois no link vocês podem ver, mas nós vimos claramente o que aconteceu depois que essas emoções foram corrompidas. A primeira coisa que Adão e Eva, que eles fizeram foi fugir, se esconder, né? Que é aquela primeira coisa que eles começaram, eles tiveram vergonha, tiveram medo e eles se esconderam. Então, antes eles não sentiam isso, e a primeira coisa que eles fizeram foi esconder-se de Deus. E aí nós vamos, no link vocês conseguem ver depois que tem bem detalhado sobre Gênesis 3. Muito importante vocês olharem o estudo anterior. Então, o que é que nós também vimos? Que a questão não é que nós não precisamos ter que decidir entre ter ou não ter emoções. Não se trata disso. Eu não posso escolher ter ou não ter emoções. Tá certo, Leninha? Antes, a gente precisa pensar assim: nós somos privilegiadas.
né? Por refletir a Deus ao experimentar e manifestar as emoções corretas. Deus, o propósito das emoções é que a gente possa sentir como Deus sente. E isso vai acontecer um dia, amém? Quando nós estivermos em um corpo glorificado. Mas hoje, por conta da queda, isso não é possível de modo completo. E aí nós vamos ver isso mais à frente. Nós vimos também que o fato é que nós não sentimos como Deus. Ou seja, Deus, não existe em Deus, gente, essa incompatibilidade emocional. Por exemplo, Deus, ele não tem um ataque de fúria porque ele derramou um copo de leite, como às vezes tem pessoas que têm. Deus derruba o copo de leite, é a Terceira Guerra Mundial, né? Então, aquela expressão, não faça tempestade no copo d'água. Tem gente que faz tempestade no copo d'água de leite do que derem para ela, né? Então, Deus não tem essa incompatibilidade das emoções. Deus não luta contra a insegurança como a gente luta. Então, o fato é que nós somos chamados a fazer exatamente a mesma coisa. Nós fomos feitos para sentir como Deus sente. As emoções, lembrem sempre disso, porque é muito importante. As emoções em si não são ruins. No encontro passado eu perguntei, meninas, o medo é ruim? A maioria da resposta foi o quê? Sim! Mas o fato é que as emoções, elas não são ruins em si. Qual é o propósito do medo? Por que que Deus fez o medo? Aí eu repito, o medo é aquele sentimento, é aquela emoção que te impede de passar uma pista sem olhar para um lado e para o outro. Se você não tivesse medo, você ia passar e correr o risco de ser atropelado. O medo é o que faz com que você não coloque o dedo na tomada, porque você sabe que você vai levar um choque. Então, existe propósito para as nossas emoções. O fato é que elas foram corrompidas por conta da queda. Então, esse é mais ou menos um resumo do resumo do resumo do que nós vimos no nosso encontro passado, certo? Mas aí tem um link que a Brenda já colocou para que vocês possam ver. E o que é que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos começar, eu tinha que começar com essa frase. A palavra de Deus é a única palavra final. Isso é um princípio de qualquer pessoa que ame a Deus e que queira viver para Deus e que queira fazer a vontade de Deus. Os nossos sentimentos não podem nos definir, os nossos sentimentos não podem nos guiar, os nossos sentimentos não são as nossas identidades, a nossa identidade é em Cristo. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai ter a última palavra nas nossas vidas. E aí eu gosto sempre de dizer isso. Ai, Kel, eu me sinto culpada. E aí a gente sempre pergunta, você já pediu perdão a Deus? Pedi. Você já abandonou o que você estava fazendo, o pecado? Abandonei. Mas eu ainda me sinto, Kelviane, culpada. Eu ainda não me sinto perdoada. O fato é que o que é que a palavra de Deus diz que o meu sentimento não está querendo dizer? Eu sinto que eu não estou perdoada, mas a palavra de Deus diz que ele, quando eu me arrependo e abandono o meu pecado, ele me perdoa, ele joga no mar do esquecimento, ele não lembra. Então eu estou perdoada. Não importa como eu me sinto, eu sei que eu estou perdoada. Emoções versus convicções. Emoções, o que eu sinto, convicção, o que eu sei, o que eu acredito. Então a palavra de Deus, ela sempre vai ter uma palavra final nas nossas vidas. Certo? Então, a resposta a qualquer cosmovisão que possa aparecer, que venha contradizer a Bíblia, a única forma que a gente pode dar a resposta a isso é com a própria Bíblia. A palavra de Deus e a autoridade, na verdade, que ela traz, é o antídoto maior que a gente pode usar contra os pensamentos não cristãos, né? Contra os nossos pensamentos. Existe uma batalha muito grande na nossa mente, existe uma batalha muito grande no nosso pensamento. E é por isso que é importante que a palavra de Deus seja a única palavra final. O estudo de hoje vai envolver emoções e convicções. Lembra que eu falei para vocês que eu ia ficar mais na questão de emoções e depois nós entraríamos em convicções, mas hoje eu achei necessário da gente entrar uma coisa específica na convicção. E aí eu trouxe uma tarefa para o final para a gente fazer na semana, que eu acho que vai ser bem, bem bacana. E aí nós vamos começar vendo isso sobre o homem
e sobre o papel das emoções em nós. Eu queria fazer essa pergunta. Quem é o homem? Se você fosse responder essa pergunta, como você responderia? Quem é o homem? Alguém que queira responder? Quem é o homem? Já parou para pensar nisso? Eu costumo dizer que duas perguntas são cruciais na vida de um cristão. Quem é o homem e quem é Deus? Se nós falharmos nas duas respostas, nós vamos falhar na nossa caminhada inteira. Porque muitas vezes a gente confunde e troca. A gente acaba colocando Deus como homem e a gente como Deus. Então, quem é o homem? Mais do que quem é o homem. Eu coloquei um monte de perguntinhas. O que é o homem? E não apenas o que, mas quem? Um ser dependente de Deus. Olha, as duas meninas responderam a mesma coisa, quase na mesma hora. O que é o homem? Mais do que isso, quem é o homem? Quem é o homem na relação com o mundo? Quem é o homem na relação consigo mesmo, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus comportamentos? A Gleice colocou criação de Deus. Perfeito, Gleice. Quem é o homem na relação consigo mesmo, com as suas emoções, com os seus pensamentos, com os seus comportamentos? E mais ainda, quem é o homem em seu relacionamento com Deus? E aí, a resposta que Gleice colocou. O homem é uma criatura e é o resultado da ação soberana de Deus. Ou seja, não existe autorrealização ou uma existência autodirigida. O homem não é Deus. É a primeira coisa que a gente precisa entender. E nós vamos ver já por que eu preciso entender isso para compreender minhas emoções. O homem, ele é uma criatura, ele não é o criador. O homem, ele não foi um acidente. Se você até hoje, na sua vida, pensou, talvez alguém esteja aqui pensando, eu fui um acidente, não era para eu estar aqui, não era para eu ter nascido, né? Você não é um acidente. Você também não é autocriado. O homem, ele não é considerado uma autocriação. Eu autocriei, eu consigo, eu evoluí, né? Não existe isso. O homem é uma criatura. E o homem é considerado responsável por suas ações. E aqui eu preciso parar aqui. A gente tem um hábito muito grande de terceirizar e de culpar as pessoas pelas nossas ações, né? Como nós falamos no nosso encontro anterior. E que é muito comum, e eu vou estar sempre lembrando isso para você e para mim também. A gente sempre coloca a culpa no outro. Eu só agi dessa forma porque fulana tirou o meu juízo. Eu estava bem. A pessoa vem me afrontar, né? Então, a gente sempre tem aquele hábito de dizer, eu estava bem, mas foi o outro, eu só fui grosseira com ela porque ela foi primeiro comigo, né? Então, nós precisamos entender que nós somos responsáveis pelas nossas ações, certo? Eu não posso culpar o ambiente, eu não posso culpar as circunstâncias por nada, apenas a mim mesma. Isso é muito importante a gente grifar e compreender isso. O outro não é responsável, eu não consigo controlar o outro. Eu não sou responsável pelas ações do outro, eu sou responsável somente pelas minhas próprias ações. E as minhas ações eu não posso culpar. Foi a pandemia. Foi a pandemia. Foi as circunstâncias, foi o que aconteceu, foi o ambiente, é igual Eva, Adão e Eva. Qual foi a primeira coisa que eles falaram, né? E a culpa ainda acabou com Deus no final. Pode prestar atenção, né? Eva disse, não, foi a mulher, o Adão disse, olha, foi a mulher que tu, não, foi, a Eva disse, não, foi a serpente, foi ela. E aí depois ficou, e Adão, não, foi a mulher que tu me deu. Ou seja, é como se dissesse assim, eu estava bem aqui, o Senhor me deu uma mulher, porque a culpa é sua, né? Então a gente terceiriza e vai colocando culpa nas pessoas pelas nossas ações. E a gente faz muito isso com as nossas emoções. E coloca culpa muitas vezes em outras coisas também. Então, a gente precisa entender que Deus é
E como consequência disso, nós também somos. Deus destina e nós respondemos. Meninas, nós não temos liberdade, nós não temos autoridade para criar nossa própria existência. Né? Esse desejo, ele vem, esse desejo de usurpar, é um resultado da queda. Nós não podemos, por exemplo, nós não somos conhecedores e determinadores do bem e do mal para nós mesmos. Né? Nós estamos confinados à autorrevelação de Deus, e esse confinamento não é um defeito, é uma característica. Então, nós somos criaturas de Deus, nós somos criação de Deus, e nós também somos, como as meninas colocaram, totalmente dependentes do nosso Criador. E por que que isso é importante? Por que começar dizendo quem o homem é e quem Deus é? Porque, gente, não há uma reconstrução do nosso coração por meio da palavra, por meio do Espírito, até que a gente entenda essa realidade. Nós somos criaturas do Criador. Nós não somos o Criador. A gente às vezes insiste em agir como se nós fôssemos, mas nós somos criaturas do Criador. E aí pode abrir a Bíblia em Provérbios 4, 23, nós lemos isso no nosso encontro passado. E aí eu queria que alguma irmã lesse, por favor, esse versículo. Provérbios 4 e versículo 23. Nenhuma irmã? De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito obrigada, amor. Tá fechado seu microfone. Obrigada, meu amor. Obrigada. Esse versículo ele é tão importante, nós falamos sobre ele no encontro passado, e ele fala de um coração que precisa ser protegido, e ele dá em contraste com o coração desprotegido. E o que é mais importante é que ele vai colocar o coração como centro da nossa mente. Ele vai colocar o coração como o nosso ser interior, como a sede de toda a nossa consciência, o núcleo de todas as nossas tomadas de decisão. Então, aqui ele vai estar falando sobre proteja, acima de tudo, guarde, a ideia de preserve, a ideia de proteja o teu coração. É como se ele dissesse assim: proteja o teu interior, proteja a tua mente, proteja as tuas emoções, proteja o teu caráter, o teu discernimento. Né? Então, essa ideia de proteção é igual como um sentinela fica vigiando uma torre, né? E ele fica ali atento para que impedir que, de uma certa forma, aconteça alguma entrada ilícita, alguém que não é para entrar naquela determinada cidade. Então, a ideia é, nós precisamos proteger a nossa mente, proteger o nosso coração, proteger os nossos pensamentos, proteger o que nós acreditamos. O homem interior, ele precisa ser protegido. Então, essa ideia, quando a Bíblia vai falar de coração, a Bíblia está falando do centro do homem interior, de onde procede toda a fonte da vida. Então, o coração, eu até coloquei isso que eu achei interessante, o coração é o que faz de você você. É por isso que quando a Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração está cheio, é porque as palavras elas estão jorrando daquilo que está dentro de nós. Então, o nosso coração é quem nós somos, o nosso homem interior. E aí, em Provérbios, a palavra hebraica, nessa passagem, ela tem um significado da ideia do ser inteiro, ou seja, é o que eu sou como pessoa, é os meus desejos, as minhas emoções, os meus pensamentos. Então, no mundo que nós vivemos, no mundo ocidental, isso é bem comum para todas vocês, que com certeza vocês já devem ter ouvido muito nisso, há uma tendência de pensar no coração como algo emocional e o cérebro como a seção pensante. A gente costuma muitas vezes fazer essa divisão, mas no hebraico, o coração é um elo, é como se fosse a fonte de tudo que flui. É o coração, engloba todo o homem.
No hebraico, essa é a noção que eles têm para coração. Tanto que vocês sabiam que no hebraico o símbolo não é nada de coração, né? É intestino. Dá uma ideia de entranhas, né? E tem uns até que fala que é dos rins. Então, assim, quando você for falar agora pro seu marido, né? Você diga, meu amor, eu te amo. Não diga mais de todo o coração, não diga, eu te amo com todo o meu intestino, né? Com todas as minhas entranhas digestivas. Olha que coisa romântica, meninas. Anotem isso aí para vocês falarem com os esposos. Mas essa é a ideia. Eu amo você com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com tudo que há dentro de mim. Viu? As casadas, tarefa para casa hoje, chegar pro marido e dizer, meu amor, eu te amo com todas as minhas entranhas digestivas. Olha que lindo, né? Mas essa é a ideia. E aí eu gosto dessa forma do hebraico unir o coração e a mente em um só. Eu gosto muito disso, porque a gente não precisa escolher a nossa mente ou as nossas emoções. Eu fiz isso por muito tempo. E hoje eu entendo que eu não preciso servir a Deus só com a minha mente. Eu preciso servir a Deus também com as minhas emoções. Eu não posso a beleza nas emoções. Deus deu as nossas emoções. Deus nos fez com emoção. Então, a beleza nas nossas emoções, né? Então, nós não temos que escolher ficar com um ou com o outro. O problema do medo é o quê? Quando ele passa a me dominar. O problema da ira é o quê? Quando eu sou dominada pela ira. Eu falei da última vez que Deus nos ordena odiar. O quê, Kelviane? Deus mandando a gente odiar? Ele vai dizer, só que ele vai dizer o quê? Não é para você odiar seu irmão. Ele vai dizer, odeie o mal e se apegue ao bem. Então, veja que não, o problema não é o ódio, é o que eu odeio. O problema é que eu não odeio o mal, eu odeio meu irmão, às vezes. Então, o problema não é a emoção, é como ela é usada e utilizada. Então, o que é que Deus quer? Deus quer que as nossas emoções elas estejam o tempo todo ali sendo redimidas, sendo subjugadas, né? E Ele quer que as nossas emoções possam ser purificadas pela Sua palavra. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Esse versículo. Ixi, faltou um i, eu engoli um i, gente, é porque eu estava com fome na hora. Irai-vos, mas não pequeis, que é uma passagem conhecida de Efésios 4:26. A ira é uma emoção. E ela é uma emoção poderosíssima. Porém, eu não posso olhar que ver a ira apenas como uma coisa má. Ou vocês acham que a ira é algo ruim? O que é que vocês acham sobre isso? Se alguém quiser compartilhar ou falar alguma coisa, é ruim a ira? Vocês, Kelviane, eu acho que a ira não é uma coisa boa, não. Alguém que queira comentar? Tá bom. A ira, se ela fosse algo totalmente ruim, Deus não se irava. Concordam comigo? A Bíblia vai dizer que Deus se ira, e a Bíblia vai dizer que Deus se ira todos os dias. Então, nós precisamos entender que o problema não é a ira em si, assim como não é o ódio em si, nem o medo em si. O problema é que, muitas vezes, nós não usamos da maneira como Deus quer que nós venhamos a usar. Então, o próprio Deus tem a ira, e aí nós precisamos aprender a exercer a ira de uma maneira adequada. Então, quer dizer que a ira não é ruim? Agora eu tô confusa, Kelviane. Tu tá confundindo a cabeça da gente. Gente, vamos definir ira? Se a gente pudesse definir biblicamente ira, seria da seguinte maneira. A ira, ela é o julgamento moral perfeito, tanto para aprovar quanto para desaprovar. A gente vai ver várias passagens onde Jesus se ira com os seus discípulos, em algumas ocasiões. Mas a questão é que Jesus não explodia em ira. Havia uma compaixão, e essa compaixão restringia a ira. Então, a ira em si não é pecado. Mas lembra que o pecado corrompeu as nossas emoções? Então, o pecado corrompe a expressão da nossa ira. E aí é por isso que a ira, ela precisa ser restringida ao amor. Quando a Bíblia vai mandar que eu corrija o meu irmão,
A Bíblia vai dizer que eu tenho que corrigir o meu irmão e que essa correção precisa ser branda. Eu preciso corrigir. Aí, por que eu estou corrigindo o meu irmão? Porque eu quero ganhar o meu irmão. Ele está errando e eu quero trazê-lo para perto de Cristo. Só que a gente vai corrigir o nosso irmão muitas vezes para mostrar que nós estamos certos e que o irmão está errado. Então, não é o amor pelo meu irmão que está me motivando a corrigi-lo. É a vontade que eu tenho de mostrar que eu estou sabendo mais do que o meu irmão. Então, o problema, meninas, é o que está por trás das nossas emoções, das nossas ações. A ira em si, ela não é ruim. Então, eu queria lançar o meu primeiro desafio para vocês. Nós vamos ter um desafio e uma tarefa. O desafio é, enquanto nós estivermos estudando sobre emoções, eu queria compartilhar com vocês e lançar com vocês o desafio da gente ler Salmos. No início da pandemia, eu comecei a ler Salmos e eu lia um capítulo por dia. E foi daí que surgiu os estudos sobre emoções. Lembra que antes eu tinha desafiado vocês a ler qual livro? Um por dia? Vê se alguém lembra aqui ainda. Era um capítulo por dia que a gente lia todos os dias. E ninguém mais lembra. Provérbios. Gente, há mais de 4 anos eu leio um Provérbios por dia. Ou seja, hoje é 5, Provérbios 5. Amanhã é 6, Provérbios 6. São 31 capítulos, um por dia. E quando é mês 30, você lê 2 no último dia do mês ou lê 2 no primeiro dia do mês. E o livro é maravilhoso. Você tá ali, há várias verdades e princípios que a gente vai aderindo. Então, no início da pandemia, eu comecei a ler Salmos. E eu vi há muita expressão de emoção ali em Salmos. Então, o primeiro desafio que eu queria lançar para vocês era ler o livro de Salmos. E aí vocês vão ver, e podem até marcar na Bíblia de vocês. Olha, a Ciene diz que estão lendo Salmos. Ai, que maravilha, Ciene. Muito bem. E aí, se você puder marcar, você pode pegar uma cor de caneta, né, ou lápis de cor, ou giz de cera, enfim, e você vai marcando o que você identifica por emoção. Né? Você vai ver alegria, você vai ver tristeza, você vai ver ansiedade, você vai ver arrependimento, você vai ver desencorajamento, você vai ver tantas emoções, e todos os salmos ali são convites para que a gente possa expressar as nossas emoções diante do Senhor. Né? É uma oportunidade que nós temos. E aí você vai ver que muitos homens de Deus também tiveram que passar por momentos de tribulações, de tristeza e tudo. Muitas deles diziam assim, apressa-te, vem logo ao meu encontro. Senhor, o Senhor não está me vendo, né? O Senhor não está observando o que é que está acontecendo. E aí vê os ímpios prosperando e, Senhor, até quando, né? Asaf, até quando eles vão ficar aí? Parece que está tudo bem com eles e não. Então é um livro repleto aflições. É um livro repleto de emoções. E você vai ver a luta de Davi com a própria alma dele. Por que você está abatida? Minha alma espera em Deus. Ou seja, falando com a própria alma dele, com a mente dele, lembrando quem era Deus. Então, o primeiro desafio é estudar os Salmos, ler um por dia. E aí, se você quiser escrever ou compartilhar sobre isso também conosco, no grupo, fiquem à vontade, que eu acho que isso vai nos edificar bastante, certo? Outra coisa importante das nossas emoções, meninas, e isso aqui é muito a nossa cara, as emoções, elas são meios de engajamento. Nós temos há um bom tempo estudado sobre mutualidade, né? Sobre sermos uma caminhando com a outra, e o Evangelho de Cristo é uns aos outros, não é sozinho. Então, as emoções são meios de engajamento. Será que você consegue pensar na quantidade de vezes que uma emoção fez com que você se engajasse com outra irmã? O fato de você não ter amanhecido bem um dia foi o que fez você ir até aquela pessoa e compartilhar com ela e conversar com ela. E ali vocês conversaram e se edificaram no Senhor e por aí. Então, as emoções é algo que Deus usa para nos fazer voltar para Ele, para nos fazer confiar somente nele.
E as emoções também são meios da gente se relacionar não só com Deus, mas também com o nosso próximo, amando o nosso próximo, servindo o nosso próximo e permitindo também ser amada e servida por eles. Porque muitas vezes a gente se acha, eu digo isso falando por mim mesma, que muitas vezes eu fiquei no meu cantinho, na minha solidão, e Deus me fez passar por situações para que eu realmente visse que eu preciso de pessoas caminhando comigo. Como a Larissa hoje falou uma coisa linda para mim no privado, que é o Viane, e aí o que ela falou, eu passei para outra pessoa que está também nesse grupo aqui hoje, no mesmo dia. Olha como Deus trabalha. Quando eu digo que nós somos instrumentos de Deus, eu já disse para vocês que eu vejo Deus como tendo uma caixa muito grande de ferramentas, né? E aí ele abre aquela caixa no belo dia e olha para a Ciene e diz assim, pera ainda, qual é o instrumento que eu vou usar hoje na vida da Ciene? Tá aqui, vou pegar a Larissa. Pega a Larissa e vai e usa a Larissa na vida da Ciene. Então nós somos instrumentos nas mãos de um grande Redentor. Não é o instrumento quem faz. Alguém precisa pegar o instrumento e usar aquele instrumento. O instrumento é uma ferramenta usada em um determinado trabalho ou processo. E isso somos nós na vida dos nossos irmãos. Ou, na verdade, é o que nós devemos ser na vida dos nossos irmãos. Amém? Então, a Larissa falou para mim hoje assim, Kel, pessoas precisam de Deus pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas. E eu disse, amém, Larissa, é isso mesmo. Né? E ela me falou isso, e hoje eu falei para uma outra pessoa que também está nesse grupo. Então, é essa a ideia, é amando e servindo umas às outras, ajudando umas às outras, aconselhando umas às outras, exortando umas às outras, certo? Alguns cuidados que nós precisamos ter. O primeiro cuidado, esse é gritante. Cuidado para não usar as emoções como fonte da sua identidade. Não é porque eu estou diante de um determinado momento na minha vida que eu tenho medo, que eu sou uma pessoa extremamente medrosa. Não é porque eu estou vivendo um determinado da minha vida que eu estou tendo depressão, ansiedade, que eu sou uma pessoa deprimida ou ansiosa. Pare de usar as emoções como identidade. Não diga, Kel, esse é meu jeito, eu sou assim. Eu gosto muito de falar sobre isso, vocês já prestaram atenção, né? Porque a gente ouve demais. Kel, é meu temperamento. Eu nasci assim. Mulher, olha, eu tinha 2 anos de idade, eu já arrancava o cabelo das meninas quando estava perto de mim na creche. Né? Eu tinha 3 anos de idade, meu Deus, pergunta meu irmão, que ele sofreu, né? É meu temperamento, eu sou assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, meu nome é Gabriela. Crave canela, né? Então, essa ideia que a gente quer de colocar uma identidade, né? Então, não diga, esse é o meu jeito, eu sou sempre assim, eu sou assim. Não, a sua identidade, a identidade de um cristão, ela está em Cristo Jesus. E a gente precisa expressar as nossas emoções como Cristo as expressa. Então, dê nome às suas emoções. É espírito de Gabriela, boa, Ciene. Então, dê nome às suas emoções. Fale com Deus sobre as suas emoções. Procure observar a maneira bíblica de lidar com as suas emoções. Irai-vos e não pequeis. O que será que a gente entende com essa expressão? Irai-vos e não pequeis. Né? Então, eu posso, por exemplo, amanhecer triste? Posso. Eu não sou humana? Eu não tenho emoções? Eu não estou em um corpo caído? Eu não estou ainda no corpo glorificado. Se vocês estiverem, eu não estou ainda no corpo glorificado. Eu estou no corpo caído. A única diferença de uma pessoa que serve a Deus para o que não serve, um que ama a Deus para o que não ama, não é sentir ou não sentir. Um crente passa por depressão? O que é que vocês acham? Sim. Um crente, ele tem medo? Sim ou não? Sim. O problema não está em sentir. Não é sobre sentir ou não sentir.
É sobre continuar mesmo sentindo. É sobre glorificar a Deus mesmo sentindo. Muitas vezes Deus não vai tirar o nosso sofrimento, porque Deus usa o sofrimento. O Filho de Deus foi aperfeiçoado por meio de sofrimento. Por que que nós também não seríamos da mesma forma? O propósito de Deus não é nos fazer parar de sofrer. O propósito de Deus é nos deixar mais parecido com o seu Filho. E se ele tiver que usar sofrimento, dor, medo, tristeza para lidar com isso, ele vai fazer. E a nossa alegria é que nós não sofremos como quem não tem esperança. Amém? Amém. Então, isso não significa dizer que nós nunca não vamos sentir emoções incômodas. Eu nunca vou sentir. Eu digo isso, gente, porque a gente precisa parar de se sentir culpado, da mesma forma que eu não posso dizer que uma coisa não é pecado ela sendo, eu também não posso dizer que ela é pecado sem ela ser. Que é isso, que eu vi, girou o mundo e eu não entendi. Murmuração é pecado? Nós já estudamos sobre isso. É ou não é? Tá reclamando direto é pecado? É. E será que é um pecado diferente do adultério? Não. Não. Muito bem. Então eu não posso dizer que a murmuração, não é um pecado, não, é um pecadinho, ou então é o meu jeito. Não é seu jeito, é pecado. Murmurar é pecado. Ser ingrato, ingratidão é pecado. Fofoca é pecado. Então a gente precisa entender que é pecado. E aí eu não posso dizer que sentir tristeza é pecado, porque a Bíblia não diz isso. Contentamento, lembra que nós estudamos sobre contentamento? Contentamento não é eu estar rejubilando, graças a Deus que eu estou sofrendo. Gente, isso não é contentamento, isso é hipocrisia, isso é mentira ou qualquer outra coisa, mas não é contentamento. Contentamento é o quê? Quem lembra do que é contentamento? Eu vou dar um livro para quem lembrar a definição do contentamento. Não vale pescar. Plena satisfação com a vontade de Deus. Manda teu endereço, Larissa. Então, quando tu vier para casa da tua prima no Bom Sucesso, eu vou te dar o livro, viu? Mas é isso. É um pleno contentamento na vontade de Deus. É quando eu entendo que eu estou debaixo de uma situação onde Deus me colocou. Então, se eu estou debaixo dessa situação onde Deus me colocou, Ele sabe o que é melhor para mim e Ele vai me dar graça para estar debaixo dessa situação até o dia que Ele decidir me tirar dela. Amém, meninas? Então, não significa não sentir, não se trata sobre isso. Nós vamos continuar sentindo, nós continuaremos a sentir, mas elas não nos dominam, porque o fruto do Espírito prevalece em nossa vida. Ainda que as circunstâncias difíceis não mudem, a nossa atitude a respeito dessas circunstâncias deve ser de acordo com a mente de Cristo. Então, às vezes, não é as circunstâncias que tem que mudar. Às vezes, é a forma como eu estou vendo essas circunstâncias que precisa ser mudada. E aí, eu quero que vocês anotem isso, se vocês estiverem com o caderno de vocês. Porque eu quero que vocês se lembrem disso sempre. Nós já estamos quase terminando. Quero que vocês se lembrem demais disso. E quando eu digo lembre-se, é aquilo que eu falei certa vez para vocês. Lembrar é a ideia de trazer novamente à mente. Eu estou trazendo novamente à minha mente essa verdade. Então, traga à mente de vocês constantemente essa verdade. Nós sentimos o que sentimos, porque pensamos o que pensamos e fazemos o que fazemos. É aquela ideia do que constantemente a gente está falando. Eu penso, eu sinto e eu faço. Então, nós precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos, com o que nós estamos pensando, porque é a partir dali que nós vamos começar a fazer e começar a agir. Se eu começar a pensar o tempo todo que eu sou uma pessoa, deixa eu ver, eu sou uma pessoa muito depressiva, eu sou depressiva, não, eu vivo triste, eu tô muito ali. Você vai começar a agir e tudo vai girar em torno disso. Essa não é a tua identidade. Essa é uma emoção que você não pode permitir que te domine.
E isso só o Espírito Santo pode fazer nas nossas vidas por meio da sua palavra. Nós respondemos às nossas experiências de vida com emoções. Eu coloquei isso aqui, gente, vocês já bateram o dedinho do pé de vocês na quina de algum lugar? A dor, o dedo mindinho, dizem que o dedo mindinho ele só serve para bater nos cantos. E eu tô começando a acreditar que esse é um propósito dele, né? Porque o dor horrível, né? Então, um simples bater o dedinho na quina de uma cama já gera na gente uma reação emocional. Eu já vi que não é só eu que bate o dedinho na quina, viu? A Ciane tá dizendo aqui, nem falo, né? A Patrícia riu. Então, acho que não sou só eu que sou desastrada a esse ponto. Mas, gente, quando a gente bate, dói. E aí, a pessoa que não conhece a Deus, meu filho, solta logo aquele palavrão do tamanho do trem. Aquilo é o quê? É uma reação emocional a um fator físico. Então, as nossas emoções são ligadas também a isso. Muitas vezes, as coisas físicas geram na gente essa questão emocional. E aí eu quero falar só essa parte aqui que eu grifei, que vai dizer que as emoções, elas não são causadas pelas circunstâncias que nós vivemos, mas pela maneira que a gente interpreta essas circunstâncias. Por isso que eu preciso saber quem é Deus e eu preciso saber quem eu sou. Por isso que os grandes homens de Deus, mesmo diante de situações difíceis, eu só me lembro, vou falar sobre isso, como é que Paulo passou. Gente, a gente estudou sobre o contentamento, o que Paulo sofreu, a lista é imensa, naufrágios e apanhou e tudo, e você lê aquilo ali, por isso que vem aquela minha frase, né, bem característica. Quem é que sabe a frase? Eu duvido que alguém saiba essa frase, que eu costumo falar de Paulo. Mas, muito bem, Lidiane, mas sofreu Paulo. Quando eu penso que eu estou sofrendo, eu digo isso, mas sofreu Paulo, porque ele sofreu. Mas a forma como ele interpretava as circunstâncias era que dava a ele a certeza de que Deus estava no controle, de que Deus estava entendendo o que estava acontecendo, de que mesmo que ele não tivesse as respostas, ele tinha Deus. Né? Muitas vezes nós não vamos ter as respostas, mas nós temos Deus. E aí eu quero terminar com um exemplo de Davi, que eu quero ler para vocês, tá bom? Olha que exemplo fantástico. Eu vou tentar sempre trazer um exemplo nos nossos estudos. Vamos considerar hoje Davi como um exemplo sobre tudo isso que a gente estudou até aqui. O exército israelita estava o quê? Tremendo de medo com Golias. O povo estava com medo de Golias. E a reação do povo foi o quê? O povo correu daquela determinada circunstância que era perigosa. E por que eles fizeram isso? Porque o sistema de crenças dele, aquilo que aquele povo acreditava, interpretou que Golias era o quê? Golias é grande demais. Golias é muito perigoso. E aí eles seriam vítimas de um desastre. Rapaz, nós vamos morrer na mão desse Golias. Não tem como. Essa era o sistema de crença daquele povo em meio àquela determinada situação. E aí Davi se depara exatamente, meninas, com a mesma circunstância perigosa. Golias era realmente maior do que ele, como a gente sabe, e ele estava se preparando para uma batalha, até os equipamentos o pobre rei não sabia usar. Porém, o sistema de crenças de Davi interpretou o quê? Interpretou que o Deus dele era maior do que Golias. Enquanto o povo via Golias muito grande, nós vamos morrer na mão desse gigante. Davi viu que Deus era maior do que Golias. Davi viu que Deus, que o seu Deus, sempre foi fiel com ele. Sempre o ajudou a matar leão, a matar urso, ajudou a proteger as suas ovelhas. Então, ele certamente sabia que esse mesmo Deus ia ajudar ele a matar esse gigante que estava desafiando o Deus vivo e verdadeiro e zombando do povo dele. Então, as ações de Davi refletiram as suas crenças. E ele defendeu a honra de Deus fazendo o quê? Matando Golias. Olha que fantástico isso. Olha os princípios que a gente aprende com Davi. Davi estava diante de uma situação difícil. Davi estava diante de uma situação de riscos.
Davi estava diante de um Golias, de um homem grande, alto, mas ele lembra de quem Deus era. Ele lembra do quanto Deus já o ajudou, do quanto Deus fez ele vencer leões, de como Deus foi fiel. E ele traz à memória quem é Deus. E aí eu pergunto para vocês, meninas, será que nós sabemos quem é o nosso Deus? Tenta trazer um memorial de tudo que Deus cuidou até aqui. Do quanto ele te ajudou a vencer leões, do quanto ele esteve com você. Em momentos de dificuldades, as nossas crenças, o que nós pensamos, o que nós acreditamos, vai refletir totalmente nas nossas ações. Deu para compreender isso aqui direitinho, esse exemplo que eu trouxe para vocês? Eu coloquei alguns versículos ao longo das escrituras, a gente vai ver muito sobre as expressões emocionais, e aqui eu só trouxe alguns versículos que falam sobre alegria, sobre amor, sobre medo, sobre paz, compaixão, lamento, choro pelo pecado, tristeza, né, junto com aqueles que choram. São só algumas pouquíssimas referências de como a Bíblia fala sobre emoções, certo? E aí eu termino agora com a tarefa. Muito bem, Helena, Deus é o grande provedor. Essa questão do exemplo de Davi, eu fiquei pensando, Deus, eu tô mais pro povo lá que correu e fugiu com medo de Golias, ou eu tô mais para Davi, que lembra quem é o Deus dele e se apega a essas crenças, né? A esses pensamentos de como Deus já havia ajudado e caminhado com ele. E aí ele disse, Golias é gigante, mas o meu Deus é maior, né? Então, que nós possamos sempre lembrar disso, diante das circunstâncias que nós estamos vivendo, que as circunstâncias podem ser difíceis, podem ser grandes, os medos podem ser grandes, os anseios, os temores, a preocupação pode ser grande, a tristeza pode ser grande, a dor pode ser grande, o choro pode ser grande. Mas o nosso Deus, ele é muito maior do que todas essas coisas. E aí eu quero terminar com uma pergunta, uma tarefa que eu quero colocar para casa. Olha, tarefa para casa para nós. Eu vou fazer essa tarefa também, gente, é para todas nós, certo? Eu queria que você respondesse isso. Com qual frequência você usa os salmos para ajudar outras pessoas a crescerem em sua capacidade de expressar as emoções a Deus com honestidade? Lembra que a gente falou uma vez que, eu acho que foi no estudo lá do Cibima, e eu acho que eu comentei aqui com vocês, que muitas pessoas reprimem as suas emoções, eu não posso sentir, eu não posso sentir, eu não posso sentir. Né? Eu vejo isso mais dos crentes. Enquanto o mundo endeusa as emoções, ou seja, segue o coração, se está com vontade de fazer o que tiver, faz, está com vontade de fazer uma coisa, faz. Enquanto o mundo é guiado pelas suas emoções, estou com vontade de fazer isso, eu vou fazer. O crente, o servo de Deus, parece que precisa reprimir suas emoções. Eu não posso sentir isso, eu não posso sentir aquilo, eu não posso. Mas o que Deus quer não é nenhuma coisa nem outra. O que Deus quer é que a gente possa apresentar a Ele as nossas emoções, direcionar a eles as nossas emoções. Então, a pergunta é, você já usou alguma vez os salmos para ajudar outras pessoas a lidarem com as emoções dela? Por exemplo, eu tenho uma amiga, Kel, que ela está com muito medo. Ela está sentindo muito medo. Será que em algum momento eu já parei para pegar minha Bíblia e olhar em Salmos o que vai falar sobre medo? E será que eu já encorajei essa irmã a tentar expressar isso a Deus? Então, a pergunta é, você já usou alguma vez os Salmos para ajudar alguém a entender e expressar as suas emoções? Ou seja, você já fez isso com você mesmo? E olha, expressar as emoções com honestidade. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente tem o costume de alguém perguntar, como é que você está? Qual é a nossa primeira resposta automática, gente? Qual é a primeira resposta que a gente dá como que alguém que pergunta como é que eu tô? Como é que tu tá? Qual é a primeira pergunta que a gente dá, qual é a resposta que a gente dá?
Qual é a resposta que você geralmente dá? Tô bem. Isso, Larissa, tô bem. Tá tudo bem. Estou bem. Mas muitas vezes não está, não é? E não é que a gente precisa estar escancarando a nossa vida para todas as pessoas. Mas a gente precisa ser diante de Deus honesto e diante de algumas pessoas específicas também. Não é chegar diante de Deus e dizer assim, eu não estou com medo. Ele sabe que você está, né? Então, é ser honesto com as suas emoções. É aquela coisa que a gente, quando alguém pergunta, você está bem? Você pode muitas vezes não querer compartilhar com aquela pessoa, né? Muitas vezes você pode não estar bem, tudo bem, é um direito seu. Não estou dizendo para ninguém escancarar. Mas que muitas vezes você seja honesto quanto a isso. Eu compartilhei com vocês o que eu estou vivendo desde o ano passado para cá, uma série de questões físicas e emocionais, esse estudo nasceu disso, né? E foi a partir de tentando lidar com as minhas emoções como Deus quer, foi que eu passei a estudar sobre as emoções. Deus me fez viver esse momento e ainda estou nesse momento lidando com as emoções de uma forma que glorifique a Deus. Porque desde que eu descobri que eu tenho o prolapso da válvula mitral, isso mexeu comigo, esse problema no coração. E gera muita coisa de uma certa forma também. E eu digo, Deus, como é que eu vou lidar com esse turbilhão de coisas que eu estou sentindo? Então a palavra de Deus tem a resposta para isso. Pegar as minhas emoções, entender o que Deus quer de mim diante dela. Não é sobre não sentir, é sobre glorificar a Ele mesmo sentindo. Então, é esse o ponto. E aí depois você vai dizer quais são os seus salmos favoritos. Ai, Kel, vai ser difícil, porque a Lena botou aqui, os meus livros favoritos são de salmos. Aí você vai dizer, qual é o favorito? E aí eu quero que você faça muito isso, porque nós vamos iniciar o nosso estudo no nosso próximo encontro, compartilhando um pouco sobre como foi fazer essa atividade. E outra coisa, lembra do que eu falei para vocês sobre a intencionalidade de Deus? Deus é intencional. Nós vamos estudar salmos, nós vamos estudar emoções para ajudar outras pessoas. E nós vamos orar para que Deus coloque essas pessoas nas nossas vidas. E que talvez sejam as nossas próprias vidas umas às outras. Então, estudem salmos, leia um capítulo por dia, encorajem as irmãs, as pessoas que estão ao lado de vocês, e depois nós vamos compartilhar como foi o nosso próximo encontro, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Alguém que queira perguntar ou comentar alguma coisa? Uma de cada vez, né? Não precisa ser todo mundo assim, não precisa. Eu vou fechar aqui porque eu quero olhar para o rostinho de vocês. Eu gosto de... Aqui. Muito bom, gostei muito do estudo. Amém. Alguém que queira compartilhar alguma coisa que mais tocou, que mais mexeu com você? Alguma coisa que, Kelviane, eu nunca ouvi falar sobre isso, que interessante, ou que queira compartilhar com alguma irmã como foi, pode ficar à vontade, tá bom? Eu gosto de ouvir vocês. Deixa eu falar, Kel. Fala, meu amor, por favor. Eu nunca imaginei que eu fosse estudar tanta coisa que sentisse Deus falando comigo cara a cara. Amém. Deus purinho falando com a gente e moldando a gente, né? Porque sentimento é uma coisa que está constantemente, diariamente entranhado, como você disse, em nós, né? Então, esse estudo tem sido para mim um grande tesouro, porque, como você sabe, eu estou vivendo dias de muitas lutas, né? De muitos sentimentos misturados, de muitas coisas, e Deus está me abençoando através desse estudo maravilhoso, porque até então, como lidar com cada emoção, minha amiga, é muito difícil, viu? Mas Deus tem sido maravilhoso, porque tem sido espetacular. Espero que todas as irmãs sintam o que eu estou sentindo, né? Que é algo bem glorioso na nossa vida, viu? Amém, meu amor. Amém. E eu louvo a Deus por isso, sabe, Ciene? Porque
Eu fico, às vezes, ouvindo algumas irmãs dizerem assim, eu queria que a Elviane... Eu ouvi isso hoje de uma irmã específica. Eu queria que a Elviane tanto ser forte como as outras pessoas são. E aí eu fico vendo o perigo que a gente gera quando a gente tenta mostrar uma fortaleza que nós não somos. Eu vivo dizendo isso. Nós somos chamadas para sermos fortes, mas não em nós mesmos, é no Senhor. Quando eu coloco uma fortaleza, quando eu não, por isso que Paulo dizia, se eu for de me glorificar, eu quero me gloriar nas minhas fraquezas, porque é nas minhas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então a gente precisa entender que quando eu não compartilho com o outro as minhas fraquezas, eu fico dando a imagem para o outro de que eu sou forte, de que eu sou uma pessoa que não tem problema, que não sofre, que não passa por dificuldades. Né? Então eu preciso ser humilde de reconhecer, eu tenho dificuldades com determinada coisa, porque aí eu coloco um padrão que vai ser inalcançável para minha irmã em Cristo, né? Eu, Kelviane, estou constantemente lutando contra o medo. O medo não é a minha identidade, porque a minha identidade é Cristo. Mas algumas pessoas particulares que estão aqui compreendem e sabem das minhas lutas com medo. Mas eu aprendi que o quê? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, quando eu amo a Deus, ao meu irmão, mais do que a mim mesma, eu deixo o medo um pouco de lado. Vou dar um exemplo para vocês, rapidinho, para a gente terminar. Houve um determinado momento que eu falei para vocês do ano passado, que eu estava com muitos sintomas físicos, por conta do meu medo, realmente. E eu estava tentando evitar situações. Eu evitava qualquer tipo de situações que gerasse medo. E aí eu sempre fiz uma viagem missionária todos os anos e eu já tinha dito para o Senhor que ano passado, eu não vou, Senhor, esse ano. Não vou, porque se eu passar mal lá, não vai ter hospital, não vai ter nada. E aí eu fui confrontada com a palavra de Deus em relação a isso. Eu só estava pensando em mim mesma o tempo todo. E se eu passar mal? E se eu? E se eu? E se eu? E se eu? E aí Deus usou um instrumento dele para chegar até a minha pessoa e disse assim, Kelviane, tu já se deu conta? Olha o papel que nós temos na vida dos nossos irmãos e irmãs. Kelviane, tu já se deu conta da quantidade de eu que existe na tua frase? E se eu passar mal? E se eu? Você está pensando só em você. Você não está pensando nessas crianças que vão lá que vão ouvir a palavra de Deus. Você não está pensando nos teus pais que estão precisando de um repouso, de um descanso, de tudo que estão vivendo. Você não está pensando em Davi, que precisa de um lazer. Você não está pensando no evangelho que vai ser propagado, você está pensando em você. E aí o que foi que eu fiz? Fui mesmo com medo. Porque eu sou forte? Não. Porque ele, por meio da sua palavra, nos dá força para enfrentar os nossos medos, as nossas dores, as nossas dificuldades. Então, meninas, nós não somos fortes. Não achem que porque Kelviane está aqui dando estudo para vocês, Kelviane é uma fortaleza em pessoa, Kelviane tem medo, vai com medo mesmo, é isso mesmo, Ciene. Né? Então, é a palavra de Deus que nos fortalece, nós somos fortes no Senhor, não em nós mesmas. Tá bom? Então, muito feliz por ter vocês aqui. Nós vamos orar. Alguém quer comentar alguma coisa para a gente terminar e bater a nossa fotinha? Brena, meu amor, muito obrigada por estar gravando. Obrigada a cada uma das meninas que estão aqui. Nós vamos orar. E eu queria alguma irmã que orasse. E se aí ninguém quiser orar, eu vou dizer, Deus, ninguém está querendo falar com o Senhor hoje à noite. Alguma irmã para orar? Ixi, Ciene, te solicitaram aí, ó. Cuida. Por favor. Mamãe tem, mamãe. Por favor, não passar. Me erra. Olha, Larissa. Vamos lá, Ciene, cuida. Ora, pra gente bater nossa fotinha e comer alguma coisa, que eu estou varada de fome. Bora logo, que eu também estou morrendo de fome. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus. Larissa, eu não sei não, viu? Próxima vez eu vou logo direto a Larissa. Próxima vez eu boto a Larissa. Vai, amor. É muito gaiatinha pro meu gosto. Vamos orar. Nosso Deus, eterno Pai, nós queremos
nesse momento, expressar a alegria e a gratidão deste encontro, deste pequeno momento que nos compartilhar, Senhor, das tuas bênçãos, das tuas maravilhas através desse estudo, Senhor, que tem sido, meu Deus, é, tão glorioso e grandioso para nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, todos que estiveram, que estão juntos, Senhor, que tiveram o privilégio de podermos nos conhecer, de podermos, meu Deus, aprender tudo isso, meu Deus, que tem sido para nós esses sentimentos tão difíceis, meu Deus, de lidar. Mas uma coisa é certa, Pai, Tu é o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Nos ajuda a colocar em prática, meu Deus, nos ajuda, nos dá o discernimento, a sabedoria. Ajuda as minhas irmãs a compreender, ajuda a Tua serva, a irmã Kelviane, que sempre, meu Deus, se dispôs e tem sido, meu Deus, instrumento para nos abençoar. Que possamos também ser esse instrumento, nos abençoarmos umas às outras. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, meu Deus, e que o Senhor continue abençoando a cada uma das minhas irmãs. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém, meu amor, amém. Meninas, agora é hora da nossa fotinha. E hoje tem 23 mulheres lindas, meu Deus, o jardim tá florido. E aí eu queria pedir que vocês abrissem a câmera de vocês. Passassem um batom. Tô brincando, viu? Vamos lá abrir a câmerazinha. Olha, meu Deus, coisas lindas. Eita, Lidiane, eu tô vendo, viu, Lidiane? Meus amores, muito feliz por ter vocês todas aqui, de verdade. Rostinhos novos, as meninas que vieram pela primeira vez, sejam muito bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. E aí, Larissa, eu vou pedir para tu bater a foto, amor. Aí tu exclui a Lidiane também, de novo, igual da última vez. Obrigada, Jana, eu por não você vou ter saber vindo, meu tirar amor. foto, não. Porque Larissa, na tu minha tela exclui. não tá aparecendo todo mundo. Ai, gente. Brena, na tua tela tá aparecendo todo mundo, Brena. Help. Gente, a Brenda foi arrebatada. Brenda. Nós ficamos. Lid, na tua tela tá aparecendo todo mundo? Teu microfone tá desligado. Tá, menos eu, aí depois tu me desenha. Ah, meu Deus, de novo? Eu não acredito, não. Não aparece tu, é sério? Ei, pois então. Não tem nada, não. Não, mas espera ainda. Sorri aí, 10 anos, sorri. Sorri assim da tua foto mais bonita, 3x4. Peraí. Porque aí eu edito e aí eu não coloco a tua foto como naquele dia, entendeu? Eu boto a de agora. Porque aqui é tudo. Aqui é no pente, no pente. Deixa eu salvar aqui, meninas. Aí eu tenho que vocês ajeitar o cabelo de vocês. Lid Tu vídeo. já tirou a foto? Só o da Lid, porque para poder salvar. Vai. Espera aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Espera ainda, Lidiane. Vai, mulher. 1, Vai. 2, 3 e já. Ei, tem umas que não estão aparecendo, não, viu? Mas porque tá sem câmera ou tá como é? Tá desligado. Mas tá aparecendo o rostinho da... É porque nem todo mundo vai ligar a câmera, não. Não tem problema. Mas aparece o rostinho? Parece. Pronto, ótimo. Aí tu bota no grupo, Dil. Tá. Deixa eu ver aqui. Pronto. Meus amores, obrigada. Até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo.